E, Opa! E e aí, aí, Wilson? só beleza? Beleza, tudo bom? Beleza. Iniciando aí. Vai fazer Minas Frescal hoje? Ó, vamos fazer Minas Frescal, né? A pedidos, né? Isso aí é interessante a gente falar, isso aqui. A gente falar do queijo frescal nem estava no nosso script, né? Mas teve um pessoal aí que tinha uma certa necessidade da gente tratar desse assunto. Aí a gente falou, vamos colocar aí para a gente conversar com o pessoal. O pessoal já está entrando aí, temos a presença do Tequini. Muito Prazer ter vocês bom. aqui, Tequini. Oh, que Valeu. legal, Sempre legal, estou te muito acompanhando obrigado. aí nas redes sociais também. É O verdade, nosso amigo Adelcio, é isso aí. Ó, tem uma aí que estava sumida aí, a apareceu, ó. Adriana. A Adriana estava acompanhando a gente aí nas lives aí, naquela maratona de lives que a gente fez, né? Isso. Muito legal, pessoal. É muito bom ter a participação de vocês, né? A gente isso sempre engrandece aqui as lives que a gente faz, né? A participação de vocês que faz isso. Ué, bora começar? Bora começar? Vamos falar dos queijos aí, queijo muito bom. De onde vem? Quais suas características? Conta pra gente aí um pouco sobre Pois é. Minas, o queijo Ó, de Minas Frescal. olha só, né? Queijo Minas Frescal. A origem realmente é aqui nessas montanhas maravilhosas de Minas, né? É um queijo aí que o pessoal sempre gostou muito, né? Dele, praticamente derivaram vários outros tipos de queijo, né? O pessoal sempre pergunta assim: ah, mas queijo Minas não é tudo igual? Não é igual, né? A gente tem queijo Minas, Minas Frescal, Minas Padrão, Minas Meia Cura. São variedades do queijo que é produzido aqui em Minas Gerais. Algumas características completamente diferentes um dos outros, né? Mas todos considerados com o nome de queijo Minas pela origem, né? A origem aqui nas montanhas de Minas aqui há vários e vários anos atrás. O que acontece? O queijo Minas Frescal tem algumas características muito específicas, né, desse tipo de queijo, e uma delas que é bem notória é o seu teor de umidade, né? Teor de umidade num queijo Minas Frescal, diferentemente dos demais queijos que tem ali limitação mínima e máxima, né? Ele só tem uma limitação mínima. Não tem uma limitação máxima prevista na legislação. Isso é bom deixar claro, né? Às vezes a gente fala assim, o pessoal fala, então eu posso colocar aqui, vou fazer um queijo aqui com 80% de umidade. Não é bem assim, né? Mas é porque o queijo, normalmente, os RTQ, né, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, ele sempre limita mínimo e máximo, né, para a maioria dos parâmetros. No caso do queijo frescal, não, né? Tem uma limitação ali mínima de umidade, que é de 55%. Isso é um teor de umidade considerado muito alta umidade, né? A gente tem ali a classificação dos queijos, né, em vários teores ali de umidade, umidade baixa, umidade média, umidade alta e muito alta umidade. O queijo frescal, inclusive, o RTQ específico do queijo, ele sofreu um pequeno ajuste com relação a essa muito alta umidade, porque ele foi descrito, o RTQ do queijo Minas Frescal, como queijo de alta umidade. E logo depois o Ministério da Agricultura percebeu que não era bem a classificação adequada para o tipo de queijo, fez uma alteração, né? O RTQ da portaria de 1997. Em 2000 foi feita uma revisão, né, que alterou simplesmente a denominação de venda, de classificação do produto, um queijo de muito alta umidade, né? Isso, por um lado, é muito bom, né, que classificou o queijo adequadamente, e por outro lado, limitou, né, o processo de fabricação com umidade um pouco mais baixa. Que às vezes é uma tendência que o pessoal tenta fazer um queijo Minas Frescal que não dessoura, né? O pessoal tem essa ideia, eu quero um Minas Frescal, mas ele não quer que ele dessoure. Bom, o que acontece? A parte de dessorar desse tipo de queijo é um processo natural que vai acontecer no queijo, né?
É claro que em excesso vai trazer uma série de problemas, de reclamações, né? Mas é um processo natural que vai acontecer. Só que quanto mais elevado o seu teor de umidade, maior vai ser esse processo, né? Mais a gente vai observar a soro ali na embalagem do produto. E isso pode ser, em muitos casos, aí, um problema muito grave, né? Que gera muita devolução. E devolução, pessoal, queijo devolvido é um problema gravíssimo, né? E principalmente financeiro, né, Wilson? Sem dúvida. E o consumidor, quando ele bate o olho, eu particularmente eu gosto bastante do Minas Frescal, mas quando a gente vai na gôndola e vê um queijo muito ensorado, a tendência daquele queijo é ir ficando para lá. É, E é aí verdade. depois o laticínio tem que recolher e é prejuízo em dobro, porque não tem o que fazer, né, com esse Não tem o queijo. que fazer com queijo, tem que retirar da gôndola, perder, né, aquele valor, tem que repor. Na verdade, não perde, repõe para quem vai revender o queijo, e aquele queijo que não está em condição legal ficou por conta dele, né? Então, o fabricante tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque o prejuízo é certo, né? Então, não adianta também, né, porque a legislação permite falar que vai fazer um queijo aí com um teor elevadíssimo de umidade, vai te trazer problema, né? O pessoal preocupa muito com essa questão do rendimento do queijo, né, e acaba tentando reter o máximo possível de umidade para colocar o queijo no mercado e ter um ganho em peso. Sim. Mas o que acontece, que a gente vê, se ele não tiver um equilíbrio diante de tudo que você está falando, e o que eu vejo é isso, se ele não tiver um equilíbrio entre, principalmente nesse fator umidade, a devolução é grande porque começa a dessorar. É. No laticínio ele fica em baixa temperatura e acaba que consegue segurar muito, né? Sim, Mas quando sim. vai para a gôndola, que a temperatura da gôndola não é ideal, na Aí é que maioria tá dos o, casos, e não, aí que tá o maior problema do queijo frescal hoje é justamente esse, né? Não é no processo, é que a conservação nos postos de vendas, né, nos pontos de venda, normalmente ela é muito ruim, né? O pessoal tem gôndolas aí que o pessoal vai lá e desliga a gôndola à ia noite, falar isso agora. porque vai economizar energia, e isso traz um prejuízo enorme, porque é um processo natural. À medida que a temperatura eleva, né, a cinese daquele queijo, a expulsão do soro do queijo frescal, ela é intensificada. Aí a gente começa a perceber aí que os queijos vão ficando aí na gôndola até o ponto de ter que ser recolhido pelo fabricante. É isso aí. Né? E a Adriana fez uma pergunta aqui, que ela é uma pergunta que eu já ia te fazer mesmo. Com Uhum. relação ao leite utilizado para a fabricação de Minas Frescal, ela colocou que a qualidade do Minas Frescal tem que ficar muito de olho no leite também. Sim, Então, sim. completando a questão dela, qual seria o leite ideal? Por mais que você já Uhum. explicou aqui várias vezes dos outros cases, eu acho que não é diferente, Uhum. mas fala Sim. um pouco para a gente aí. Essa questão de qualidade do leite ela é independente do tipo de queijo que a gente vai fazer, né? E a gente fala de qualidade porque depois que você recebeu o leite no estabelecimento, aí você vai ter padronização de acordo com cada processo de fabricação de queijo. Mas a qualidade que a gente trata aqui é aquele leite que é adquirido, né? Aquele leite que é adquirido, ele sim vai trazer toda a diferença para você. No que diz respeito a rendimento, né? Isso é a palavrinha mágica, né? Quando a gente fala rendimento, o pessoal, opa, isso aqui que eu preciso de ver. Mas não é só com relação a rendimento, é com relação também à qualidade do produto. A gente fala assim, se eu tenho uma qualidade boa do leite, a minha chance de produzir um queijo de boa qualidade é grande. Posso até errar, mas eu tenho uma grande chance de produzir um queijo de boa qualidade. Mas quando eu tenho um leite de qualidade duvidosa, é sem sombra de dúvida que o seu queijo vai ser de qualidade duvidosa, né? Então a gente tem sim que tomar esse cuidado com aquele leite que vai ser adquirido, né? Aquele leite que a gente vai comprar lá com o pessoal né, com os fornecedores. E alguns detalhes para esse tipo de queijo faz muita diferença, né? Quando a gente fala, por exemplo, de contagem bacteriana total, né, de contagem de células somáticas, isso faz muita diferença para o queijo Minas Frescal. É muita diferença, né?
É claro, sem contar os outros parâmetros, né? Principalmente proteína, que é onde que a gente vai garantir ali um número adequado para o nosso rendimento. Mas a contagem bacteriana total e a contagem de CCS, elas vão influenciar de forma muito intensa nesse tipo de queijo, né? Por alguns motivos próprios. O principal deles, teor de umidade bastante elevado. Só aí a gente já tem, né, um fator que acelera um pouco ali algumas reações e que vão fazer com que esse queijo tenha problemas, né, de defeitos, principalmente relacionados a sabor, relacionados a cinese muito intensa, né, expulsão de soro muito intensa. Então, a gente precisa sim, Adriano tem toda a razão. O leite que a gente vai usar para o queijo Minas Frescal é um leite que a gente precisa tomar muito cuidado, né? De preferência, um leite com um período entre ordenha e processamento do produto bem curto, onde a gente vai evitar aí o desenvolvimento das bactérias, né? Desenvolvimento aí da contagem bacteriana total, que vai ser um fator aí bem prejudicial. Sem contar a questão das células somáticas, né? Essa questão de células somáticas, essa semana a gente abordou um assunto desse, que o pessoal pensa assim, mas é a célula somática que causa o problema? Não, não é a célula somática que causa o problema. Ela é o indicativo de que existe o problema, né? Elas. Então, assim, a gente tem que ficar atento, porque se esse número é alto, existe problema com o leite. Principalmente, né, de ordem sanitária ali, da sanidade, na verdade. Da sanidade do rebanho. É onde a gente precisa de se preocupar. Isso traz prejuízo, como alteração de sabor do queijo, traz prejuízo de rendimento, porque a gente tem até a diminuição do teor de proteína, quando o leite tem uma contagem muito elevada de CCS, né? Até a diminuição de proteína vai ocorrer. Então, isso é muito prejudicial. Por isso, essa qualidade aí tem que ser apurada frequentemente. E ela até questionou aqui também a CBT e a CCS ideal. A ideal, o que acontece? É o mais baixo possível. A gente tem um limite que a legislação determina, que a gente deve cumprir, né? O limite hoje da legislação, né, para contagem bacteriana total, CPP, seria de 300 mil, né, unidades formadoras por ml, ou de CCS de 500 mil unidades de células por ml. Esse é um parâmetro que a gente deve respeitar. Não quer dizer que é o parâmetro ideal. O parâmetro ideal é que esse número fosse quanto mais baixo possível, né? Se a gente trabalhar ali com leite ali na faixa de CCS de 100, de 200, muito melhor. De CPP na faixa de 50, 100, muito melhor, né? É até um detalhe, né, Wilson, que isso aí, se quem lembra, quando foi editada a Instrução Normativa número 51, isso foi lá em 2002, ela tratava da qualidade do leite. E qual que era o objetivo? O objetivo é que o leite brasileiro alcançasse padrões norte-americanos, padrões europeus de qualidade do leite, né? E ao longo dessa jornada toda até hoje, né, o Ministério da Agricultura foi percebendo que a gente não vai atingir esses níveis de qualidade. E não é porque a gente tem um processo de produção, de obtenção de leite inadequado. São por outras características próprias do Brasil, né? De condições inadequadas de transporte, Estrada clima, ruim, né? estrada péssima, né? O pessoal sai para coletar leite aí nas fazendas aí, você tem que tirar o chapéu, porque são guerreiros aí nessas estradas ruins aí, e chegar com leite ainda em condição de ser processado. E além disso, né, a gente tem um fator que muda muito, é muito diferente de Europa e Estados Unidos, que é o próprio clima. Né? O nosso clima aqui, ele altera demais a nossa qualidade do leite. E isso é tão notável, que se a gente pegar qualquer um do pessoal que está participando aí da live, né, pode até contar para a gente aí. Se você pegar seus resultados de análise de CPP e CCS nos períodos de inverno e comparar com os períodos de verão, é perceptível que a gente, no período de verão, a gente tem uma elevação desses números, né? Então, assim, períodos mais frios, a gente consegue controlar melhor, né? Principalmente CPP, não tanto CCS, que ela
independe desses fatores. Mas a contagem de CPP, ela é muito influenciada pela temperatura, né? A temperatura, o clima de maneira geral. Então a gente está saindo agora, né, por incrível que pareça, né, não sei onde o pessoal tá assistindo a live, como que tá, mas em Minas, por exemplo, a gente está saindo, né, saindo aqui de inverno, mas parecendo que a gente está no verão. Temperaturas batendo recorde aqui. Muito alta temperatura. E o pessoal já tem notado isso, que o leite já tem uma determinada alteração. Já o número de CPP já elevou um pouco, né? E esse foi, inclusive, um relato de 2 clientes meus semana passada, que ele já percebeu, o meu leite já deu uma alterada aqui na contagem de CPP. Então, qual que é o padrão? O menor possível. É obrigatório atender o que a legislação coloca como mínimo, né? Como máximo, na verdade, né? É o número máximo. Mas aquilo é o mínimo que a gente pode cobrar, né? Porque o ideal seria esses números ali na faixa de 100, 50. E um detalhe interessante, sabe, Wilson? Um dia uma pessoa, né, na verdade é uma pessoa que trabalha com produtores rurais, mas é muito prático. Aí ele falou assim, mas eu queria que todo o leite que a gente captasse aqui não tivesse 0 de CPP. Eu falei, não, esse leite não serve para você, não. Não vai pegar esse leite, não. Não é assim, não é zerado, né? CPP é o número, é a contagem bacteriana total, né? Ali, além das bactérias boas do leite, né, que são as bactérias próprias do leite, né, que são benéficas, inclusive, para o nosso processo de fabricação, aí a gente conta também as bactérias que foram adquiridas, né, que foram inseridas ali naquele leite de forma a contaminar ele, que são as bactérias patogênicas. Então, esse número não pode ser 0. Se esse número é 0, existe alguma coisa de errado, né? Ele pode ser baixo, mas nunca 0, né? Então, é só para alertar o pessoal que, assim, o número vai existir contagem de qualquer forma, né? Mas não precisa de ser contagem de 1 milhão. É verdade. Aí já está completamente fora. Eu até queria aproveitar um gancho seu aí, você estava citando essa questão de temperatura. A gente aqui na parte de registro de estabelecimento, geralmente quando a gente vai fazer um registro de um novo estabelecimento, a gente faz uma entrevista com a pessoa antes, né? Para saber até onde ela quer chegar, o que ela quer fazer de fato, o que ela pensa sobre o mercado. E a gente tem sempre gente que vem alguma coisa, vem esse pessoal procurando um projeto aqui com a gente, que eu questiono qual produto vai fabricar, eles mencionam Minas Frescal. E em algumas situações são região que vai ser construída esse laticínio que é de temperatura elevadíssima, né? Região nordeste do Brasil, por exemplo. Sim. Então, assim, até Minas Gerais, região norte de Minas, que é uma região muito quente também. Então, é uma indicação minha, eu falo assim, eu acho que você não está na região ideal para produzir esse tipo de queijo. Você tem grandes chances de ter problema aqui, por mais criterioso que você seja na parte de controle da sua indústria, higiene, sanitização e autocontrole, eu acho que você tem grandes chances de ter problema com esse queijo. Porque é um queijo de pasta que tem muito risco de contaminação, né? Sim, sim. Então, assim, a gente sempre orienta isso justamente por esse fator. O fator climático é importantíssimo nesse caso. Então, não adianta só querer fabricar o queijo, você tem que ter as condições ideais, né? Beleza? Mas vamos lá. O Antônio aqui está perguntando o seguinte: a embalagem termoencolhedora, embalagem termoencolhível, evita essa dessoração em queijos de alta umidade? Não. O que acontece? Parece que fica menos perceptível, né? Quando a gente tem uma embalagem termoencolhível, então a própria embalagem ela tem uma tendência de deixar o queijo, dá a impressão, né, de que o queijo não tem nenhum tipo de soro. Só que tem um detalhe, né? Termoencolhível já traz um probleminha para o queijo. Uma vez que você fez ali a embalagem a vácuo, se você eleva a temperatura do queijo para encolher, você já começa a fazer com que esse processo ocorra naturalmente ali, de dessorar. Dá a impressão de que tem menos soro no produto, mas é apenas impressão. Com o tempo, esse queijo vai para o mercado, o processo ele é inevitável, ele vai acontecer. Principalmente, ele vai ser mais acelerado
quando a temperatura de estocagem ela não for dentro daquela faixa adequada, né? Queijo frescal é um queijo que, se a gente pudesse deixar ali na temperatura ali em torno de 5 graus, seria muito melhor. Só que vamos falar a verdade, a gente chega no mercado, você vai numa gôndola, está com 15, está com 12, né? E é engraçado que quem regula, né, quem fiscaliza, né, que no caso é a Anvisa, o mercado, a gente vê falar muito que a Anvisa é rigorosa, mas dá a impressão de que não tem tanto rigor assim. Não, isso não é verdade? Não tem. Dá a impressão que não tem tanto rigor. E se a gente for conversar, o pessoal fala, não, a Anvisa é muito rigorosa. Cobra muita coisa. Mas as gôndolas, na maioria das vezes, a temperatura vai variar ali de 10 a 15. E isso, para o queijo frescal, é muito prejudicial. Né? Então, assim, a embalagem térmica oliva em si, ela não vai evitar do queijo ter o seu processo de cinese, né, expulsão de soro ali, não vai evitar que isso aconteça. Isso vai acontecer, é um processo natural. E no início, né, quando está embalado ali a vácuo, a gente imagina assim, não vai dessorar. Mas é só deixar que com o tempo isso vai acontecendo, né? E vai ser acelerado por conta dessa situação de temperatura inadequada lá na estocagem, principalmente nos pontos de venda. É isso aí. O Eurico, eu estou lendo aqui porque o meu Instagram travou, mas o pessoal do suporte está me mandando aqui. O Eurico, ele colocou aqui o seguinte: acontecia do frescal nessa época de seca, ele ficar com cheiro e gosto de sabão. E se colocar na chapa quente, fica com cheiro forte de podre. O que pode ser isso, Hélio? Eurico, com certeza não tem só relação com a questão da época, né? Porque, assim, esse tipo de defeito não poderia acontecer em momento algum. Mas não quer dizer que é só por conta do período, né? Provavelmente, a sua situação, né, nesse período, né, os fornecedores de leite provavelmente fazem alterações da alimentação do gado aí na região. Então, provavelmente são inseridos alguns componentes aí que podem causar alterações aí, principalmente de odor do queijo. Mas não é uma situação comum, né? Então, pode acontecer. Essa questão do leite, gente, interfere demais, né? A gente tem aí uma situação que é muito... Infelizmente, ela é comum, né, da gente observar quando o pessoal começa a fazer o uso de cama de frango na alimentação do gado. Isso traz uma alteração no leite tremenda. A gente percebe, inclusive, no próprio aroma que o leite exala, né, que está alterado, né? E acontece em determinados períodos. Por quê? Porque às vezes está faltando, né, ração, alimentação, e o pessoal tenta complementar com aquilo que aparece, né? Aí você vê falar de um monte de coisa, né? Caroço de algodão, você vê falar de cevada e por aí vai, né? Não é minha área específica. Eu só estou dizendo que isso altera a composição do leite. E alterando essa composição do leite, a gente começa a ter problemas aí, igual o Eurico tem relatado, né? Que são problemas oriundos lá da obtenção do leite e não do processo de fabricação. Até porque se você tem alterações no processo de fabricação, você já saberia que aquelas alterações que você provocou que foram o motivo do problema. Mas normalmente vem ali do próprio leite esse tipo de problema aí que é citado. Ele até colocou aqui que acontece só na seca. É isso mesmo que acontece, Eurico. É porque nesse período a pastagem, né, todo mundo está vendo aí, o pessoal até brinca, o Brasil está em chama, a pastagem muito seca. Falta uma alimentação adequada para o gado. E precisaria de uma reposição através de suplementação, né? Só que aí entra naquele problema. O produtor hoje passa por uma dificuldade tremenda para obter, né, alimentação para o gado. Então ele opta por alguns substitutivos, né, que estão disponíveis e com um custo muito mais baixo. Isso altera, né, a composição do leite, né, e, consequentemente, o seu produto vai ter alterações, né? Então, com certeza, um dos problemas mais graves que a gente tem, porque fica um pouco fora de controle. O que a gente vai fazer para evitar isso se a origem é do leite, né?
Dentro da fábrica você não consegue fazer nada, né? Você não tem outros processos que vão criar qualquer tipo de alteração. Mas, né, é lógico, né, o informativo para o fornecedor é muito válido, né? Mostrar para o fornecedor, ó, o leite tem alterado as características, o produto tem apresentado esses defeitos e é de origem da qualidade do leite, né? Então, é uma relação difícil, mas tem que ser claro com o produtor também sobre isso. O Adriana colocou aqui para a gente que adorou a live e dando os parabéns para a gente. Ela falou que no estado de São Paulo tem uma praga, isso provavelmente é sobre a câmara de frango que você A câmara falou. de frango, isso aí é uma praga. Gente, e tem um detalhe, gente, isso é proibido. A gente fala porque a gente vê o que acontece, mas isso é proibido. E não é à toa. Olha só o problema que isso gera. Recentemente, aqui em Minas, a gente teve 2 casos suspeitos de animais, né, com aquela até não me lembro o nome, como é que chama isso? O quê? A doença da vaca louca. Ah, tá. Né? Popularmente conhecido como doença da vaca louca. Né? Teve 2 animais, né, que foram suspeitos, eu nem sei se foi confirmado esses casos, que foi uma notícia que eu ouvi, com suspeita desse tipo de doença. O que provoca isso? É justamente inserir na alimentação dos animais resíduos dos próprios animais, né? Cama de frango nada mais é do que o resíduo ali, né, o esterco ali das aves, né? E granja produz muito isso, né? Granja de aves aí para postura ou para corte, tem uma produção muito grande. E é muito rico em proteína. Digamos a verdade, é muito rico em proteína. É por isso que é adicionado como substitutivo, né? Substitui ali a parte da ração ali por cama de frango, que vai favorecer, né? Vai fornecer, na verdade, aquele nutriente que é importante ali para o processo de fabricação. Então, são situações que, apesar de parecerem, né, ter uma vantagem, elas são proibidas. Isso pode provocar essa questão aí desse desenvolvimento desse tipo de doença nos animais. E isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. Traz, inclusive, prejuízo para a saúde pública. Por isso que a gente relata mais uma vez. A gente sabe que isso acontece, observa em algumas situações, mas isso é proibido, né? Tem que deixar claro isso aí. Olha, tem um questionamento aqui agora deve ser o Medina. Boa noite. Seria viável a formulação de um coalho utilizar 2 marcas, misturando proporcionalmente, pegando um pouco das características de ambos, rendimento e textura? Bom, o que acontece? Não tem muita viabilidade a gente fazer esse tipo de mistura. Até porque o coalho, normalmente, ele é de uma origem de uma proteína específica, né? Um enzima específico, desculpa. E o que acontece? Quando você faz alterações, você pode fazer com que esse produto resultante da mistura tenha funções de quebrar a proteína em pontos diferentes. Vai causar problema para você, na verdade. Não é uma indicação de jeito nenhum a gente fazer esse tipo de mistura, né? Tanto que, assim, é muito comum a gente ver o mercado desenvolvendo produtos a todo momento, sempre buscando alternativas novas, né? E raramente você vê falar que foi feito, inclusive, teste desse tipo de situação. É porque não traz benefício mesmo, né? As próprias enzimas, sendo de origens diferentes, elas tendem a trabalhar diferentemente no leite, né? E não em conjunto, igual a gente imaginou aí na pergunta, né? Que seria as 2 enzimas, ou 2 ou 3, a mistura que fosse, trabalhar em conjunto para obter um produto de melhor qualidade. Mas, infelizmente, não vai ser assim. Elas tendem a trabalhar de formas diferentes, trazendo, inclusive, prejuízos para você, que vai quebrar, né, a proteína em pontos diferentes. Consequentemente, vai trazer aí algumas alterações, principalmente sabor no queijo, né? Então, não é bem indicado. Na verdade, quando a gente fala de enzima para coagular, né, o famoso coagulante, hoje, para a maioria dos queijos que a gente produz,
Não tem outra alternativa. É um coagulante 100% quimosina. Por vários motivos, né? Pela eficiência na quebra da proteína, né? Na cisão ali correta, pela questão por quebrar corretamente, a gente tem uma melhoria de rendimento bem significativa, né? E um outro detalhe, menor residual na massa, né? Que é uma vantagem tremenda, né? Isso é uma vantagem tremenda, principalmente para queijos como o queijo Minas Frescal. A gente não precisa de nenhum tipo de residual do coagulante na massa, né? Se fosse zero, melhor ainda. A gente normalmente tem um residual de coagulante em alguns tipos de queijo, que é até importante, né? Que é a proteose primária que a gente fala. Eles vão iniciar o processo de proteose, né? Que é a degradação ali da proteína, inicialmente pelos resíduos do coagulante que ficaram ali naquela massa. E isso ajuda o queijo, né? Principalmente os queijos que vão ficar maturando por um longo período, isso ajuda a gente a desenvolver sabores. Mas para queijos frescos, por exemplo, isso não é interessante, que não é o objetivo do queijo, né? A gente vai produzir o queijo e não quer degradação da proteína dele mais, a gente já quer fazer consumo logo, né? Então, realmente essa mistura não seria uma indicação, não ficaria legal não. Já deve, por conta dos fabricantes, já deve ter sido testado, né? Já deve ter feito algum tipo de teste e viu que isso aí realmente não funciona. Igual você está falando, sem dúvida. Agora. Sem dúvida. O Antônio fez uma pergunta para a gente aqui, que é o seguinte: a temperatura da sala de manipulação influencia no rendimento do frescal? Com relação à temperatura, propriamente dita a temperatura da sala, não vai interferir. Até porque você conduz o processo de fabricação do queijo frescal em temperatura elevada, né? Então, se ela é elevada ou baixa, você é que vai ter que regular, né? Então, isso não vai influenciar diretamente ali no seu rendimento do queijo Minas Frescal, né? Tem outros detalhes, né? Quando a gente tem uma sala onde a temperatura ambiente permanece mais elevada por longos períodos, a gente tem chance de desenvolvimento de bactérias patogênicas em quantidade muito grande. Então, qualquer falha que você tiver ali de higiene, né, pode favorecer a contaminação desse queijo, consequentemente prejudicar seu rendimento também. Mas não que a temperatura da sala em si vai influenciar diretamente no rendimento do seu queijo. Isso aí você pode ficar tranquilo que não é esse o ponto, não. Não vai ser ela, não. Ô, Antônio, coloca para a gente de qual região que você está, só para a gente saber, acho que é importante. Sim, coloca aí para nós. Agroindústria Bela Vista. Boa noite. Bela Vista. Conseguimos fazer Minas Frescal sem conservante, com durabilidade maior? O que acontece, pessoal? Bom, muito obrigado. Acho que é a primeira vez que eles participam aqui com a gente. Que eu me lembre, né? Obrigado aí pela pergunta. Realmente isso é muito interessante, né? O pessoal sempre buscar melhorias para a gente ter um produto que tenha o menor uso possível de conservantes. Que dá para produzir? Dá, né? Vai depender de uma série de fatores para que a gente consiga produzir um queijo nessa característica. A gente tem aí um prazo de validade mais alongado, um shelf life de melhor tempo. Passa principalmente pela qualidade do leite. O leite que você vai utilizar para essa produção tem que ser um leite com qualidade superior. Não adianta, porque a influência desse leite para o resultado ela é extrema. Ela é extrema, né? Isso aí vai muito de encontro isso, com a citação, por exemplo, de leite pasteurizado, né? O pessoal fala assim para mim assim, eu faço leite pasteurizado aqui, mas meu leite com 4 dias já não está legal. Aí o outro fala assim, eu faço leite aqui e com 7 dias o meu leite não está legal. O que acontece? Isso depende da qualidade do leite. O principal fator relevante é a qualidade do leite, né? Se você já inicia o seu processo com um leite que já tem uma contagem de células, uma contagem de bacteriano total baixa, contagem de células somáticas baixa, com certeza, se você manter esse padrão, né, que é muito importante, né? Nós não melhoramos o padrão de leite depois que a gente recebe ele, não, gente. Ali a gente consegue manter até o produto final, mas melhoria
A gente não melhora a qualidade do leite porque a gente recebeu, porque a gente resfriou. Não tem nada disso, né? A gente mal consegue manter a qualidade do leite. E para isso, qual que é o fator de extrema importância? Higiene. Higiene de instalação, higiene de equipamento, higiene dos manipuladores, né? Queijo, a gente sempre fala aqui, né? Eu gosto dessa frase que queijo é arte, e é de verdade, né? Quem está ali produzindo tem que ter um cuidado extremo, né? Tratar com carinho aquela massa, né? E quando a gente fala tratar com carinho, a primeira coisa que a gente tem que ter é higiene. Então, isso vai fazer toda a diferença, porque o leite já chegou na qualidade adequada, né? Em termos de padrão ali de microbiológico, o leite já é um leite de boa qualidade, qualidade superior. O queijeiro é uma pessoa totalmente higiênica, né? Consegue observar e identificar pontos que podem ocorrer contaminação. E isso é tão engraçado, gente, que a gente fala assim, mas higiene é uma coisa tão simples, não tem problema, isso não acontece. Acontece muito, viu? E acontece muito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu observei isso na minha frente, o pessoal produzindo queijo Minas Frescal. No momento da enformagem, tinha 3 pessoas informando. A forma caiu no chão. Sabe o que o pessoal fez? O pessoal foi lá, pegou a forma, passou na água e colocou em cima da mesa. Aí, depois no final, a gente foi conversar sobre o processo. Aí eu perguntei se isso era normal, se eles faziam assim. Eles falaram, não, toda vez que acontece, a gente pega lá, mas gelava, né? A gente passa lá na água clorada lá e faz uso. Então, pessoal, água clorada, né, solução clorada, ela tem tempo de atuação para que a gente tenha eliminação de bactérias. Não é simplesmente passar lá que está limpo, não. Né? Normalmente uma solução clorada ela leva ali em torno ali de 15 até 20 minutos para ter eficiência completa de eliminação de bactérias. Né? Então, assim, é um detalhe simples e que o pessoal fala assim, não, mas não tem problema, passei na água clorada. Mas vai interferir nessa qualidade. Então, esses fatores vão se juntando, qualidade do leite, preocupação com a parte higiênica do processo, né? Preocupação com a conservação do produto, tudo isso junto vai fazer com que você tenha um queijo que tenha uma durabilidade maior no mercado, né? Sem o uso de conservantes. Né? Isso é possível. Né? Conheço aí empresas que fazem esse tipo de queijo sem utilizar nenhum tipo de conservante, tem um prazo de validade legal no produto e consegue fazer com que esse produto fique no mercado aí em condições de consumo próprias para consumo por um período bem interessante. Olha, a gente tem algumas perguntas aqui, mas eu quero pegar o gancho aí que você está falando e fazer uma outra pergunta, que está bem linkada a isso aí. Certo. Quais os riscos de contaminação de um queijo Minas Frescal e quais os problemas que pode acarretar no queijo? Porque eu sei que é um queijo bastante delicado. É justamente isso que a gente tem que tomar mais cuidado. O queijo Minas Frescal, no final do seu processo, ele é um produto que oferece uma condição muito interessante para desenvolvimento de bactérias. Né? Pensa bem, o que é o tripé? Né? O tripé que a gente tem de desenvolvimento de bactérias, o que elas precisam para desenvolver? Elas precisam de água, né? O primeiro nutriente que elas precisam de nutriente, né? Precisam do alimento para elas desenvolver e precisa de uma condição favorável de temperatura. Então, se a gente consegue, dentro desse tripé, a gente quebrar pelo menos uma situação dessa, a gente já consegue ter um produto mais estável, com menos problemas de contaminação. Por que eu falo isso? A gente pode observar que quando a gente tem um queijo, produz um queijo, coloca lá para análise lá de shelf life, né, dentro da empresa, sob condições de temperaturas adequadas, e manda um queijo para o mercado. Muitas vezes, o queijo do mercado dá problema, tem que ser devolvido, você vai observar o queijo que está lá no shelf life, o queijo está perfeito. Mas por quê? Porque a gente quebrou um desses tripés de desenvolvimento microbiano, né? A temperatura. A temperatura ali ficou mantida na temperatura adequada, ou seja, o nível de bactérias ele se eleva muito, muito lentamente, porque a temperatura vai inibir esse desenvolvimento. Agora imagine, se a gente inicia um processo com, vamos colocar aí,
100 unidade de formador de colônia por ml de coliformes, por exemplo. E esse queijo é mantido a 5 graus. Esse 100, até ele dobrar, né, vai levar um bom tempo. Agora, 100 a 10, 15 graus, ele vai dobrar rapidamente. Aí que está a diferença. A gente fala assim, mas eu sempre tenho cuidado com o meu queijo e vendo o meu queijo quando começa a dar problema. Isso é um problema. O tripé ali tem um ponto dele que você não conseguiu quebrar. E os outros dois, e a umidade, né? E o nutriente, não tem como a gente quebrar esse? Não tem. É o queijo, tem toda a de condição para alta umidade. É um queijo de alta umidade, é isso que eu estou falando. É uma condição muito favorável para o desenvolvimento de micro-organismos. Por isso que a gente comercializa esse tipo de queijo resfriado. Né? Senão a gente poderia comercializar em temperatura ambiente. E o pessoal costuma questionar isso, sabe? Eles costumam falar assim, mas eu vejo um queijo que o pessoal faz da roça ali e leva lá pro mercado lá em temperatura ambiente, que fica lá em temperatura ambiente, o pessoal compra aquilo e não reclama de contaminação. Mas vamos falar a verdade. Um queijo que fica em temperatura ambiente é um queijo que sofreu um processo de maturação. Não é um queijo frescal. Qualquer queijo frescal que você vê está em temperatura ambiente, primeiro que não vai nem parecer queijo frescal, né? Já vai estar todo senhorado. Mas a comparação não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. No processo de maturação, vão acontecendo algumas situações onde a própria condição ali do queijo, ela não favorece o desenvolvimento de bactérias. Principalmente porque o pH baixa muito. Diferente do queijo frescal, pessoal. Diferente. O queijo frescal tem pH muito alto. Na faixa ali de 6, 6,20. Isso é muito alto. E favorece o desenvolvimento de bactérias. Né? Então, esse com certeza é uma condição que a condição que está sob o nosso alcance de controlar, principalmente, né, é a temperatura. Né? Os outros 2 pontos do tripé, infelizmente, a gente tem pouca ação sobre eles. Uma coisa que eu queria comentar aqui que você falou, uma coisa importante para quem não sabe o que é shelf life, é acompanhar a vida de prateleira do produto. Né? Simplesmente isso. Então, é uma coisa que a gente aconselha a fazer, é uma exigência e também a gente aconselha a fazer, né? Que você guarde, ainda mais se tratando de um milho frescal, que você tenha separado por lotes na sua câmara fria, né? Em temperatura adequada de estocagem, na sua câmara fria, coletar o queijo e avaliar se realmente aquele problema procede ou não. Sim. Em se tratando de milho frescal, o Éder também já tem bastante experiência com isso, ele já viu bastante isso que eu vou falar aqui agora. E você já citou, e é muito comum o problema ser na gôndola do mercado, né? No armazenamento lá, temperaturas elevadas. Então é importante até por questões de controle. Sim. Beleza, pessoal? Vamos andar aqui que a gente tem muita coisa. A Daniele perguntou aqui para a gente, tem algo que podemos fazer para o queijo Minas dessorar menos? Você até citou isso aí, né? Uma porque coisa... tem muita reclamação do queijo dessorar. Daniele, é uma situação que é natural do queijo, ele vai dessorar. Né? O que eu te falo é o seguinte, quanto maior o teor de umidade dele, maior vai ser essa percepção sua de que o queijo está dessorando muito. Né? Porque vai ser natural, ele vai dessorar. Né? Então, assim... Se você quer diminuir essa incidência, diminui o teor de umidade do seu queijo. Né? Mas como que eu vou fazer isso? No processo de fabricação, a gente pode secar mais a massa. Né? Secar mais a massa ali não é com elevação de temperatura, viu, pessoal? Não precisa disso. Né? Falar, então eu vou aquecer o produto lá, né, a massa e vai secar. Não, a secagem é natural. À medida que você vai fazendo a agitação do queijo frescal, o próprio grão vai expulsando mais soro. E com isso vai diminuindo o teor de umidade. Consequentemente, quando você embala esse queijo, você tem ali um queijo mais estável por um período maior, mas com o tempo ele vai dessorar também. Né? Vai ser natural. Esse soro não vai ficar retido ali e não vai ser perdido de forma alguma. Né? Ele vai começar a sair também. Isso aí deixa o queijo um pouquinho mais firme também. Deixa mais firme. E tem outro detalhe, né? Tende a ter um rendimento diferente. Sim. Né? Que é um detalhe interessante. Às vezes o pessoal está muito focado em rendimento,
Ah, eu preciso ter um rendimento aqui do queijo de 5, né? 5 litros por quilo. É um rendimento que eu preciso. Só que isso também traz esse tipo de consequência, né? Você vai ter um queijo com alto teor de umidade, aí, bem próximo de 60%, mas a tendência também é que qualquer situação aí de desconforto de temperatura para o queijo, ele vai dessorar bastante. Então, tem, né, seus altos e baixos, a gente tem que avaliar o que o nosso mercado aceita. Eu estou falando isso, gente, porque tem fabricantes que conseguem fazer queijo com alto teor de umidade, mas é porque eles têm comércio muito específico, comércio direcionado, né? É muito diferente. Por exemplo, um queijo nessa condição pode esquecer a chapa, né? Teve um participante aí que falou alguma coisa de chapa. Esse tipo de queijo não serve para chapa de forma alguma, né? Não tem condição de uso para chapa, para lanche, essas coisas. Então, assim, depende muito do seu cliente. A gente também precisa de avaliar isso, né? Qual que é o mercado que eu vou atingir? Ah, eu vou vender para um pessoal que faz uso ali na chapa para fazer lanche e tal. E esquece queijo com um teor de umidade aí tão elevado. Não vai funcionar. Agora, se o pessoal, não, o meu cliente ali é um cliente que compra frequentemente o queijo, põe na mesa e consome. Com certeza, esse cliente, o queijo com umidade mais alta para ele vai fazer pouca diferença e você vai conseguir ter resultado mais satisfatório. Então, esse também é um dos segredos, a gente avaliar o nosso mercado para atender melhor aquele mercado direcionado, né? É o que a gente tinha conversado um pouco no início, é essa questão de equilíbrio, né? Não adianta ter um Sim, rendimento muito grande e você ter perca de produto no mercado. É igual sim. eu vejo muito em mercados que tem Minas Frescal, tem lá a bandejinha lá com queijo lá, um saquinho cheio de soro, e ele vai ficando ali esquecido ali. Então a empresa vai ter que recolher aquilo ali e devolver para o mercado um queijo que esteja apto Sem dúvida. ao consumidor, vamos colocar assim, porque o consumidor ele é exigente, ele não aceita qualquer tipo de queijo. Muito, muito Por mais que exigente. pode estar, o queijo pode estar em boas condições, mas se ele tiver muito estourado, o consumidor não vai aceitar. E aí a gente tem que fazer essa correlação aí. Qual que é a viabilidade de fazer um queijo com umidade muito alta, um rendimento muito alto também, mas você Sim. ter, por contrapartida, você ter um grande volume de devolução, Nível de devolução muito elevado é, também, que não justifica, né? não justifica, não vale a pena. Individualmente, cada processo, né, pessoal, tem que ser analisado. E a gente fala de padronização é justamente por isso. Quando você pretende padronizar o seu processo, você vai avaliar tudo aquilo que é Sim. variável seu, né? E você vai conhecer, não, meu mercado é para tal situação, então eu posso ter um queijo nessa condição, né? Desde que essa condição atenda a legislação em vigor, você direciona o seu produto naquela condição específica, né? E isso te traz muito resultado, né? Ah, não, eu quero fazer o queijo de jeito, mas o seu mercado quer um outro queijo, quer um queijo com característica diferente. Não vai dar certo, É, né? Com certeza você vai sair perdendo, porque quem manda é o mercado, né? Ele é é o que é o isso. patrão. É isso aí. A Natália, ela perguntou aqui, qual o impacto do Frescal em leite de CCS alta? Você falou um CCS, pouco ó. já, mas não esclarecido para ela aí. Essa questão do CCS, ô, Natália, ela tem um impacto muito grande porque, na verdade, quando a gente tem uma elevação do nível de CCS, indica que a gente tem um problema de sanidade ali do rebanho. E esse problema tende a fazer com que esse leite tenha um teor mais baixo de proteína, né, que já é totalmente prejudicial para o nosso rendimento, né, que é um fator importantíssimo para qualquer empresa. A gente tem a tendência de produção, né, de alguns compostos, de alguns peptídeos, né, pela atuação mesmo ali da célula somática, de alguns compostos que vão alterar o sabor do seu queijo lá na prateleira, né? Porque o que acontece? Bactérias, a gente vai pasteurizar o leite adequadamente, a gente vai eliminar elas, mas tudo aquilo que já foi produzido por elas, né, principalmente as enzimas que já foram produzidas, elas não se perdem, né? Elas são termorresistentes, vão resistir à temperatura de pasteurização, vão estar presentes no seu queijo e vão atuar para degradar tanto gordura quanto proteína,
e, consequentemente, causar alterações aí, principalmente de sabor no seu queijo. Né? São processos que a gente, uma vez que já permitiu que eles acontecessem, eles não vão parar no produto acabado, nem mesmo quando a gente está com a temperatura de conservação do produto mais baixa. Porque aí já não é um processo biológico, né? Já é um processo químico, né? São reações químicas de degradação que vai acontecer e a gente não tem a temperatura, ela com certeza é um catalisador, mas nesse caso ela não vai impedir, a temperatura baixa não vai impedir, né? Então, infelizmente, vai causar muita alteração no seu queijo. Detalhe para um ponto que a gente pouco observa, né, que é essa questão de rendimento, às vezes o pessoal não se preocupa. Né? Muitas vezes sabe que o queijo vai ter alterações de sabor, mas com rendimento negligencia. Você vai falar, eu vou perder, mas eu vou fazer. Né? Então a gente precisa de ter atitude, de conhecer o leite que a gente está recebendo e tentar, né, na medida do possível, melhorar a qualidade desse leite. Isso, inclusive, hoje, é uma obrigatoriedade que o Ministério da Agricultura tem, que é tratado, né, dentro daquilo que a gente chama de PQFL, né, que é o Plano de Qualificação dos Fornecedores de Leite. Gente, isso é muito sério. É tão sério que nós vamos fazer uma live dessa, não vamos, Wilson? Vamos sim. E já tem material sobre isso também, pessoal. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó, entra lá nas nossas redes sociais, YouTube, no próprio Instagram mesmo que vocês estão aqui, ó, tem bastante lives salvas, todas as nossas lives ficam salvas. Sim. E tem material sobre isso, falando sobre qualidade de leite, falando sobre CCS, falando. Então tem bastante material. Acho que aconselho todo mundo a voltar lá e dar uma olhada lá, tem material vasto. Ô, Éder. Isso. Oi. O Efísio é um Medina. Eu falei Efísio, mas é um Medina. A embalagem a vácuo, ao meu ver, aumentou a troca de produto devido à acidez do soro, que não sai da embalagem. Ao meu ver, isso pode ter ligação. É correto? Sim, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Normalmente, quando o queijo está dessorando ali, que esse processo de dessoragem ele é muito intenso, aquele soro vai fazer com que ocorra ali fermentação mais rápida, né? E, consequentemente, o queijo sai fora da condição ideal bem rápido. Só que tem um detalhe, né? Se a condição que o seu queijo tem inicialmente é de baixo nível de bactérias, principalmente bactérias patogênicas, mesmo que ele dessore, ele vai levar mais tempo para adquirir essa condição de acidez elevada na massa. Então, o que eu estou dizendo? Apesar da sua percepção, né, de que com a embalagem a vácuo você teve um problema maior, e olha que engraçado, hoje eu escutei isso. Né? Foi até um aluno nosso, do nosso curso de mentoria, ele fez a mesma declaração. Né? Só que a gente precisa imaginar o seguinte, se o seu produto teve, né, durante o processo de fabricação, algum tipo de ponto em que ele chegou a ser recontaminado, a gente fala recontaminado porque pasteurizou, né, eliminou as bactérias patogênicas do leite. Mas durante o processo de fabricação, de embalagem, tudo, ele pode recontaminar. Mas suponhamos que isso ocorra. Então, mesmo na embalagem a vácuo, ela vai dessorar e essa condição vai fazer com que acelere todos os processos e ele tenha uma condição ali inadequada de consumo bem rápido. Aí o que você está citando tem muita lógica. Porque se você não tem uma embalagem a vácuo, tem lá uma embalagem amarrada, né? Normalmente até escorre o soro dessa embalagem. A gente observa isso. Né? O soro escorre. Aí o processo de fermentação vai diminuir. Independente se o nível de presença de bactérias patogênicas seja pequeno ou grande nesse queijo, ele vai ser mais lento, com certeza. Então, é uma situação sim. Só que eu te falo uma coisa. A embalagem a vácuo, em termos de proteção do produto, ela é muito maior. Para quem quer um queijo com um shelf life maior, ou seja, uma vida de prateleira maior, é indispensável o uso da embalagem colível. Nem é incolível, né? Embalagem a vácuo. A parte de ser incolível é até dispensável, no caso do queijo frescal. Não é tão importante você ter e ela causa até problemas, porque
Para encolher tem que ter água em temperatura quente. Você acabou de tirar o queijo que a gente fala que é para deixar em temperatura baixa e coloca numa água quente, você já está favorecendo a expulsão de soro pela massa. Então, não é adequado. Mas o fato de estar a vácuo te traz uma segurança tremenda para o produto, né? Ajuda bastante aí nessa vida de prateleira que a gente precisa. É isso aí. Vamos dar uma acelerada, que a gente só tem 4 minutos. O Alessandro, Queijaria Sabor Campista, do Rio de Janeiro. Queijo frescal. Beleza, não tem necessidade de ser prensado. Tem como fazer ele assim e que não solte muito soro? O que acontece? Você citou aí, Alessandro, um detalhe interessante, né? A gente vê queijo Minas frescal que o pessoal tenta fazer prensado. Mas você sabe que o RTIQ fala que é uma massa não prensada? Né? Tem esse detalhe. E a gente vê o pessoal tentando fazer queijo aí frescal, Minas frescal, prensado. Conheço quem faz. Mas a legislação fala que é uma massa não prensada. Então o que acontece, Alessandro? Para você conseguir fazer um queijo que tenha menor expulsão de soro, o correto é você ali, no momento ali do processo de fabricação, fazer uma mexedura mais intensa ali, não em velocidade, em tempo, né? Para que a massa ela expulse mais soro e depois você faça o processo de enformagem. Aí você vai ter uma condição mais adequada aí, vai expulsar menos soro, lembrando que vai expulsar, né? Não adianta a gente falar assim, eu quero um queijo frescal que não tenha expulsão de soro, né? Não tenha cinética. Não vai ter. Ele é um queijo que vai acontecer. Claro que em excesso isso traz muito prejuízo, a gente já falou aí, né? O pessoal já falou até da embalagem. Com certeza vai trazer muito prejuízo. Mas dá para fazer ele um pouco mais firme e ele vai expulsar menos soro, né? Vai ter um shelf life um pouco maior, mas dá para fazer e é só ali o trabalho ali de mexedura, né? Deixar o grão ficar mais firme para você fazer isso, consequentemente umidade mais baixa. Pessoal, seguinte, a gente tem um tempo estabelecido aqui para a live, tem várias perguntas ainda para a gente responder e a gente não consegue responder por causa do tempo. A gente tem um suporte aqui que fica em cima da gente aqui o tempo todo. Eu também estou com um caderno aqui com várias dúvidas que eu tenho para responder. E eu não fiz nenhuma pergunta dele até agora, só fui responder dúvida pessoal. Muito bom. Embora o nosso suporte vai brigar comigo, eu vou fazer o seguinte: nós vamos alterar, nós vamos fazer uma alteração de programação de live na próxima terça-feira, que a gente vai ter live. Terça-feira, isso. Nós vamos voltar com esse assunto do queijo de Minas frescal. Eu estou fazendo compromisso com vocês, mesmo nosso suporte brigando comigo, porque a gente ainda tem muita coisa para responder. E todas as perguntas feitas que a gente não respondeu, está aqui salvo, tá? Está aqui comigo. Ó. Tem mais pergunta do Alessandro, tem mais questionamento da Daniele e mais questionamento também sobre agroindústria Bela Vista. Tá tudo aqui. Pessoal, entra na live novamente na terça-feira, às 19 horas. Essas perguntas vão ser respondidas e a gente vai continuar esse assunto sobre Minas Frescal. Beleza? Isso. Eu agradeço a todos. A gente teve bastante gente, bastante participação, e é isso que é interessante para a gente, que isso faz a gente entregar um conteúdo maior para vocês, né? E lembrando que o pessoal que faz essa live, pessoal. Exatamente. Né? A gente faz uma programação, né, Wilson? Mas aqui quem manda são eles. Exatamente. Você está aí com várias perguntas aí para a gente fazer, mas eles que determinam. Então, assim, a participação é maravilhosa, pessoal, e a gente está aqui para isso. O nosso objetivo é trazer conhecimento para vocês e, assim, transformar aí nossa cadeia. É o nosso objetivo. É isso aí. Então, pessoal, terça-feira, às 19 horas, vamos fazer de novo, continuando nesse assunto de queijo de Minas Frescal. Se tiver alguma dúvida, já coloca para a gente aqui no direct, já manda no direct do Instagram, que eu vou salvar todos os questionamentos e vou trazer como eu estou com isso aqui. Isso aqui são questionamentos de pessoas que participam com a gente aqui, que mandou. Então eu já coloco tudo num caderninho aqui para mim, colocando para o Éder no decorrer das lives. Éder, isso aí, pessoal. Valeu demais, sensacional, né? Uma bom, live pessoal. muito boa. Muito Acho boa. que a galera aí ficou satisfeita com os esclarecimentos.
Muito bom. E Nós é que até, estamos satisfeitos. até terça-feira, então, se Deus quiser. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês.